Olá, telespectadores, internautas, pessoal que nos acompanha pelo portal Gazeta Web. Estamos começando mais um programa TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, trazendo as últimas notícias e os assuntos que ganharam repercussão durante esta semana, né? Estamos em uma sexta-feira, mas com cara de segunda, por conta do feriado ontem. E você daqui a pouco vai poder acompanhar como foi a movimentação e a participação também dos nossos repórteres, entrevistas em estúdio e todas as informações que você, assinante Net Claro, no canal 525, recebe todos os dias em programa genuinamente alagoano TV Mar News, tá certo? A TV Mar, canal 525, agora em 2022, completando 20 anos, e nós vamos durante também toda a temporada trazer muitas atrações com a participação da nossa produção, dos nossos repórteres, apresentadores e apresentadoras, também durante a nossa programação, tá certo? Além de todos os mecanismos que nós já passamos, nós também temos as redes sociais, que são ferramentas importantíssimas para a sua interação com a produção do programa, que tem o comando da Patrícia Barros. Então você já sabe, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube, em que você pode se inscrever, também pode acompanhar ativando o sininho com as notificações, cada atualização e a participação aqui no estúdio com a nossa equipe, gerando notícias e também repercutindo os principais fatos em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Sexta-feira, dia 17 de junho, nós vamos nesse clima junino trazer muitas informações daqui para frente. Mas lembrando sempre, hein? O programa TV Mar News é um oferecimento de Apvida, uma das mais respeitadas operadoras do país. Mais de 4 milhões de clientes em todo o território nacional. Tradição, 40 anos de serviços prestados em todo o território nacional, mais de 20 anos na área odontológica, mais de 100 hospitais credenciados em todo o território nacional e toda a segurança que você gostaria de ter como cliente pelo Apvida. Então, pensou numa operadora que tem credibilidade, segurança e que te oferece, dentro do maior conforto, tudo aquilo que você precisa nos momentos mais críticos e nos bons momentos também, Apvida pensa sempre saúde para valer. Medicina inteligente, que cabe no seu bolso. Quero começar o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta Digital. Vamos colocar então aqui na tela todos os destaques, o que a Gazeta Digital tem para o programa de hoje, diante de toda a movimentação nesta semana, dia 16 de junho, feriado, mais 17, aqui de volta para trazer informações. Vamos lá, em destaque aqui na Gazeta de Alagoas, mais de 80 anos de tradição. Vamos lá. Críticas à falta de câmeras de segurança no São João derrubam comandante do policiamento aqui da capital, o Walter do Vale. Coronel Walter do Vale está sendo exonerado da função após fazer críticas à falta de câmeras de segurança nos eventos de São João oficial. A respeito desta situação que acabou motivando essa exoneração por conta de uma entrevista e de um incidente que ocorreu no São João, promovido pelo governo do estado na prefeitura, aliás, pelo governo do estado no Benedito Bentes, né, em que uma pessoa foi baleada no show do Wesley Safadão. Então, o Walter, 6 feridos, né, a nossa produção aqui dizendo, o coronel Walter do Vale, ele concedeu uma entrevista falando sobre a falta de segurança. E isso chateou os bastidores do governo do estado, que acabou tomando essa decisão em exonerar o coronel Walter do Vale de suas funções como comandante do policiamento aqui da capital. Mesmo com tempo chuvoso, fiéis acompanham procissão no centro. Ontem nós vivemos também, né, um dia importante para a comunidade católica, a celebração do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, que levou durante Corpus Christi centenas de fiéis. A cerimônia teve início na Catedral Metropolitana com a Santa Missa e culminou com a procissão à frente o bispo Dom Antônio Muniz, em destaque aqui nessa foto da Gazeta Digital. Esses e outros assuntos você acompanha também na Gazeta Digital, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos trazer o repórter Fernando Palmeira pelas ruas da capital alagoana, mas quero aqui abrir o programa com uma matéria com participação do próprio Fernando Palmeira a respeito de credenciamento para consultores. A nossa produção já traz essa informação aí da importância para esse credenciamento e para você, consultor. Fica ligado na dica com a participação de Fernando Palmeira agora na abertura do TV Mar News. Atenção que o Sebrae tem um aviso importante para você que está aí, ansioso para saber até quando vai o credenciamento para consultores e instrutores Sebrae. Vai até o dia 30 desse mês. Mas Laís Abadu está aqui conosco
ela quem traz todas as informações e orientações para você realizar o seu credenciamento. Atenção, diz aí, Laisa. É isso mesmo. Então, se você trabalha com consultoria, realiza cursos, palestras, oficinas, com certeza você pode ser um credenciado do Sebrae Alagoas. Lembrando que são várias áreas de conhecimento, né? Planejamento estratégico, marketing digital, vendas, inovação, né? Então, todos esses serviços que você já deve fazer no mercado, você pode se cadastrar e ser um credenciado do Sebrae. Lembrando, tem muitas áreas e sub-áreas, né, que a gente chama aqui, mas o mais importante, se você presta serviços de consultoria ou realiza cursos, palestras e oficinas, com certeza você pode ser um credenciado do Sebrae Alagoas e ainda colaborar, né, com o desenvolvimento do Estado de Alagoas para a micro e pequena empresa, que esse é o nosso objetivo. O credenciamento, como já disse, vai até o dia 30, fixe bem aí para você não esquecer, mas vamos falar um pouquinho para o pessoal esclarecer como se dará, como já está se dando esse processo de credenciamento. É isso mesmo. Você primeiro precisa entrar no site concepçãoconsultoria.com.br, né? E aí você vai baixar o edital, né? Dá uma olhadinha nele, que lá tem todos os critérios. E aí, qualquer dúvida, a gente recomenda ou enviar um e-mail diretamente para o site da Concepção Consultoria ou procurar a nossa unidade, que é a Unidade de Soluções e Inovação aqui no Sebrae Alagoas. E aí a gente ajuda, né, para tirar essas dúvidas que no dia a dia a gente sabe que acontece. Mas o mais importante é serviços de consultorias e a gente atende, né, o Estado de Alagoas todo. Então, você que tem empresa em qualquer lugar do país pode ser uma empresa credenciada do Sebrae Alagoas e, principalmente, você que está no Estado de Alagoas, em qualquer região, do Sertão ao Agreste, ao Baixo São Francisco, também pode ser um credenciado. Isso é muito legal, porque a gente consegue atrair conhecimento de Alagoas, né? Muita gente que presta esse tipo de serviço não sabe que pode ser uma empresa credenciada e prestar serviço através do Sebrae. É importante falar e lembrar e esclarecer bem o número vasto de áreas que as pessoas podem atuar, né? Isso, assim, o mais importante entender é que todo cliente do Sebrae, toda micro e pequena empresa, né, tem uma dor, tem uma necessidade. E se você lembra de algo que você faz que resolve uma necessidade dessa, com certeza você ou é um consultor ou é um palestrante, né, ou realiza um curso sobre algum tema desse conhecimento. Então, de vendas à inovação, com certeza você tem esse conhecimento e pode sim estar aqui na nossa rede credenciada. A empresa candidata pode, inclusive, indicar até 6 áreas, né? Exatamente, como eu disse, são muitas áreas de conhecimento, eu falei aqui pouquíssimas, só para dar um start, para lembrá-los, mas observe o edital e lá você conhece um pouco mais do detalhe do que o Sebrae atua. O Sebrae atua em diversas áreas de conhecimento, porque o nosso intuito é estar dentro da micro e pequena empresa e resolver o problema dela através dessa rede credenciada, que a gente entende que o conhecimento está aí no mundo e a gente quer ter o melhor consultor, o melhor instrutor aqui dentro do Sebrae. Laisa, vamos clarear bem também os canais para esse contato direto com o Sebrae. Então, como eu disse, procura o site da www.concepçãoconsultoria.com.br, baixa o edital. Dá uma olhadinha, lembrando que é até 30 de junho, então o tempo está correndo, mas tem o nosso Instagram, né, da @Sebrae Alagoas, que lá tem as informações, algumas iniciais. Qualquer dúvida, se quiser falar no direct do Sebrae, a unidade responsável vai passar para a nossa unidade, mas lembrando, se quiser falar diretamente comigo e qualquer pessoa do meu time, procura o Sebrae, Unidade de Soluções e Inovação, Laisa e todo o time está aqui para tirar a dúvida. No calendário nós temos aí até o dia 8 de agosto para resultado preliminar, mas a divulgação final está prevista para 16? Exatamente, porque a gente tem uma etapa que é de habilitação, que a gente fala um pouquinho disso no edital. O mais importante agora é se concentrar no credenciamento, né, no edital para entrada. Depois tem uma parte que a gente faz a habilitação, né, de conhecimento, e no meio de agosto a gente vai homologar. E a ideia é que vocês comecem a trabalhar com a gente ainda em 2022. Laisa, convoca tudo aí para todo mundo aproveitar. Vem para cá, vem logo. A gente quer ter você trabalhando aqui conosco, né? A gente sabe que o conhecimento está em você. Então, você que presta serviços de consultoria e de instrutoria, né? Realiza palestras, cursos e oficinas em diversas áreas de conhecimento, você com certeza é uma pessoa para trabalhar, né? Ser credenciado do Sebrae e trabalhar junto conosco em prol do nosso estado e desenvolver a micro e pequena empresa alagoana. Vem para o Sebrae, né? Parabéns, Laisa. É muito bom a gente estar sempre aqui no Sebrae.
Sebrae, trazendo essas dicas importantes para você, empreendedor, para você que quer ter essas oportunidades de ser útil e trabalhar para o seu e para o desenvolvimento de todos nós. Parabéns, hein? Aqui do Sebrae, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Mello, canal QUES 25 NET. Claro, 20 anos em defesa das grandes oportunidades. Muito bem, Fernando Palmeira, e que grande iniciativa é essa do Sebrae, né? Chamando exatamente os consultores para esse credenciamento, que acaba também sendo, no final das contas, uma ótima forma de potencializar a economia e também, né, ter uma melhor preparação para o mercado de trabalho, oferecendo, claro, um melhor serviço dentro de uma estrutura que o mercado exige, para você também manter uma sustentação, uma base sólida para seu negócio, para sua empresa. Fernando Palmeira volta daqui a pouco no decorrer da programação da TV Mar Canal 525, aqui na sequência do TV Mar News. Tá, vamos trazer aqui na sequência do programa outra situação que é de extrema relevância para a maioria das pessoas. Quem nunca precisou de um contrato social? E, naturalmente, a presença de um profissional preparado para poder atender às suas necessidades, pode ofertar também situações mais seguras e que não promovam risco para o seu negócio. E nós vamos agora ter a oportunidade de entender a importância do contrato social para a sua empresa. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a Maíra Souza, ela que é advogada em direito societário. Maíra, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho desses cuidados que nós devemos ter e a importância também do contrato social para também a formação de um campo empresarial e, naturalmente, na potencialização da economia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. O contrato social, ao meu ver, é um dos instrumentos mais importantes de uma empresa. É ele que vai ditar as regras entre os sócios. É ele que vai estabelecer como aquela sociedade vai funcionar. Sim. Seja entre os sócios, seja com terceiros. Sim. Então, assim, é de suma importância que o contrato social seja bem elaborado. Seja um contrato social completo, que tenha todas as regras, que esteja refletindo o que os sócios desejam para a sociedade. Certo. É importante, enquanto a Maíra vai tentando passar essas importâncias também para nós aqui no uso do contrato social, porque existe todo um aspecto e uma preparação também. As pessoas têm hábito de buscar essas informações para poder ter uma ideia de economia, Maíra, através da internet. Alguns métodos de contrato genérico, que muitas vezes não atendem às necessidades da empresa. Quais são os riscos para quem tem dessa prática? Vou tentar baixar aqui um modelo de contrato social no Google. Qual é o risco para uma situação como essa? O maior risco é que aquele contrato social não seja o adequado para a sua empresa. Não digo nem se é uma limitada ou se é um SA, mas as próprias cláusulas contidas nele não sejam o que você deseja para a sua empresa. Como, por exemplo, o contrato pode prever a entrada de herdeiros em caso de falecimento de qualquer dos sócios, quando, na verdade, você não gostaria que isso acontecesse. O contrato social, por exemplo, sua empresa é uma empresa de serviço e o contrato social determina que, em caso de saída de sócio ou em caso de falecimento, que vai ser apurado, o valor da empresa vai ser apurado de uma forma que não vai refletir a realidade da sua empresa. Entendo. Mas agora falando um pouquinho dessa preparação, o advogado ele precisa, claro, se especializar nessas etapas para oferecer serviço. Para chegar, por exemplo, no estágio que você hoje atingiu, com quantos anos, por exemplo, de dedicação nessa área, por exemplo, considerada do direito societário e de outras esferas também que acaba abraçando a importância do contrato social no momento em que uma empresa precisa e que uma pessoa também precisa, né? Quando você tem um contrato social, você também tem que falar de todas as partes. Sim. Então vamos falar um pouquinho dessa preparação, em média, quanto tempo e essa bagagem que você traz de São Paulo para cá, para Alagoas, Sim. por exemplo. Eu já tenho 15 anos atuando na área do direito societário e na área do planejamento societário e sucessório. Hoje em dia nós temos, assim, muitos profissionais novos que já vêm com uma bagagem muito boa. Mesmo recém-formados, eu acredito que essa juventude da advocacia já vem com a bagagem muito boa já da faculdade e dos cursos que estão fazendo. Na minha época, eu não tinha tanto acesso a esse tipo de curso. Sim. Então, era uma coisa que demorava mais para se atingir o conhecimento. Mas, assim, o ideal é que se tenha pelo menos uma pós-graduação, um MBA na área de direito empresarial ou na área de direito societário. Porque só assim você vai ter o conhecimento específico
para poder aplicar aquilo no contrato social. Certo. Agora, a respeito desses cuidados, o que é que eu, como cliente, preciso ter em relação à pessoa que está oferecendo aquele contrato social para uma busca de necessidades que eu tenho? Porque muitas vezes eu posso ir através da indicação. Está ali um amigo que prepara também um contrato social. Muitas vezes ele não é advogado, atua em outras áreas, mas tem uma especialidade em preparar contrato social. O que é que eu preciso observar numa situação como essa, Maíra? O ideal é que você busque um advogado, realmente. Sempre? Sempre. Até porque quando você vai abrir empresa, exceto em caso de ME ou EPP, você precisa da assinatura de um advogado para o contrato social ser aceito na junta comercial. Então, é indispensável a figura do advogado. O outro ponto é você perceber como é que aquele advogado está lidando com o seu contrato social. Se você chega e diz que precisa de um contrato social e o advogado pede seu nome, endereço, que são cláusulas básicas, e quem vai ser o administrador, nome da sociedade, tente buscar outras opções. Porque um advogado especialista em direito societário, um advogado que tem experiência em trabalhar com contrato social, ele vai lhe pedir muito mais informações. Ele vai ter reuniões com você para entender o seu desejo com relação à empresa, para entender cláusula por cláusula que você vai querer que esteja naquele contrato social e como você quer que ela esteja. Agora, as informações em prioridade para um contrato social, quais são as informações que elas precisam e são assim essenciais para um contrato social vedado determinadas situações, por exemplo? Tá. Nós temos cláusulas que todo contrato social tem que ter. São cláusulas, como eu estava lhe dizendo, são justamente as cláusulas que qualquer pessoa vai lhe perguntar, que é o nome da empresa, administração, valor das cotas, endereço, distribuição de lucros. Tem cláusulas que são essenciais, que o contrato social não pode existir sem que elas existam. A diferença que vai ter de um contrato social bem elaborado é o pormenor. É como aquela cláusula vai ser redigida, como aquela cláusula vai ser preparada para se adequar à sua realidade. E os custos? A grande dúvida também de quem quer e que recorre, por exemplo, para fórmulas, assim, muitas vezes que se apresentam até bem mais econômicas, Maíra, é exatamente o custo. É um custo alto esse para poder você contratar um profissional para preparar esse contrato social dentro das necessidades dele, da empresa dele? Não, de jeito nenhum. Principalmente pelo valor agregado que aquilo vai ter. Você pode considerar que você poderia buscar aquele contrato social na internet, que não teria custo nenhum para você, mas o futuro, você poderia ter um problema muito maior com o seu sócio, e de forma geral com o próprio contrato social da empresa, e você teria que despender um valor muito maior. Então, eu entendo mais como investimento, que você, quando você vai preparar a sua empresa, é um dos custos que você deve incluir na abertura de uma empresa, é a contratação do advogado para isso, e não entender como um gasto desnecessário, mas sim entender como um gasto essencial, um custo essencial. Maíra, é importante também fazer esses apontamentos a respeito das questões relacionadas à sociedade. O contrato social, ele pode ser firmado, quais são os critérios para poder fazer valer no olhar jurídico aquele contrato social, quando se tem, por exemplo, a participação de outras pessoas em uma mesma empresa e que se faz necessária essa presença do contrato social? O contrato social é o instrumento, como eu havia dito, o instrumento que vai dar as regras da sociedade. A sociedade pode ser unipessoal, que é de uma só pessoa, ou pode ter pluralidade, que quando tem mais de um sócio. Em todos os casos, ele tem que ser arquivado perante a Junta Comercial do Estado da sua sede. No caso de Alagoas, na Junta Comercial do Estado de Alagoas. Então, todo contrato social, para ter validade, principalmente perante terceiros, para as outras pessoas, para que as outras pessoas tenham conhecimento de como funciona e da existência da sua sociedade, ele tem que ser registrado perante a Junta Comercial. A respeito de alterações, existe um limite de alterações no contrato social ou ele é aberto, pode ser feita quantas alterações necessárias for? Quantas alterações forem necessárias. Já tive experiência de empresas que estavam na 40ª alteração e não tem limite. Todas as vezes que for necessário ser alterado alguma questão que está no contrato social, pode e deve ser alterada. Em relação ao investimento com participação de profissionais como você, Maíra, vamos falar um pouquinho. Os acordos, eles podem ser feitos pela confecção do contrato
e pelas alterações, valores adicionais, ou você pode ter um profissional ali para poder ficar à sua disposição quando necessário, dependendo do porte da empresa? Fica a critério do cliente. Existem empresas que realmente têm uma demanda maior, que a gente precisa fazer, está sempre fazendo análise, que tem reunião de sócios, que tem outros instrumentos que a gente chama de parasociais e instrumentos societários também, Sim. que precisam sempre de uma análise. E existem empresas que são empresas de menor porte, que você vai fazer uma alteração no contrato social a cada ano, ou às vezes passa 10 anos sem que ocorra nenhuma alteração. Sim. Então, essa empresa não tem realmente a necessidade de ter um profissional contratado, que a gente chama fixo, para uma demanda que é tão rara. Mas empresas de maior porte realmente precisam de um especialista para que façam essas alterações e acompanhem todas as reuniões de sócios, tudo que acontece na questão societária da empresa. Eu sei que existe uma ética profissional, Maíra, mas eu gostaria que você trouxesse de forma bem genérica essa quantidade de casos que vocês hoje têm se deparado em refazer, por exemplo, alguns contratos sociais. Tem sido uma quantidade alarmante que as empresas muitas vezes já se deparam com prejuízo e entendem a necessidade de ter a confecção de um contrato social adequado às necessidades dela? Vou lhe dizer, todas as empresas que eu já trabalhei, eu tive que refazer o contrato social. Meu Deus do céu. Absolutamente todas. Porque eram contratos genéricos. Fora esses que eu tive que refazer, que eu fui contratada para refazer o contrato social, existem aqueles casos de demanda que foi necessário judicializar. Sim. Em que, nesses casos, já existia um conflito e muitas vezes o cliente que nos procura está numa situação extremamente delicada, porque o contrato social não reflete a realidade da empresa e ele vai ser prejudicado por aquele contrato social. Geralmente é uma disputa entre sócios ou uma questão de sucessão, de falecimento de sócios, os herdeiros estão entrando. Então, nesses casos, sempre me deparo com contratos sociais que não condizem com a realidade da empresa. E isso causa um grande prejuízo para os sócios, prejuízo financeiro, principalmente. As empresas têm mostrado interesse em levar, por exemplo, esse serviço para os seus profissionais também, que acaba sendo importante ele ter acesso a uma informação como essa, em pegar, por exemplo, profissionais como você, para poder ter um bate-papo, para poder participar, por exemplo, de conversas pertinentes, não só nessa área, por exemplo, de contrato social, mas em outras áreas que a sua categoria, o direito societário também proporciona, para que a empresa possa trabalhar com a mesma linguagem, com o mesmo olhar, Maíra? Ainda não. É interessante. É triste isso, né? É triste. A gente diz que faz um trabalho de formiguinha. É um trabalho de educação jurídica. A gente tenta mostrar para os profissionais, para os empresários e para aquelas pessoas que querem ser empresários, a necessidade da valorização das regras, da necessidade de se ter conhecimento do que um contrato social significa, do que o direito societário é para uma empresa, claro. Seja na parte administrativa, seja com os sócios, para que a sociedade funcione, para que a sociedade tenha uma vida mais longa. A gente diz que um contrato social bem feito faz com que a empresa não acabe na primeira geração, que a empresa possa ter uma continuidade, que os filhos possam entrar ou não entrar e aquela empresa tenha uma sobrevida maior. Sim. Do que o que acontece muitas vezes, que uma empresa, quando o sócio, que é o mentor da sociedade, falece, a empresa acaba. Porque ele não formou sucessores, porque ele não preparou a empresa para a entrada dessas pessoas ou não preparou os seus outros sócios para a saída dele, para o falecimento dele, então a empresa acaba não tendo continuidade. Maíra, é muito importante esse ponto que você trouxe dos filhos, dos herdeiros, em uma situação como essa. Nós estamos vivendo uma época de transição. Antigamente tinha muito aquela questão, né? Na época de meu pai, por exemplo, eu já passei dos 40, mas na época do meu pai tinha aquele chamado acordo de bigode, né? O contrato de bigode, ou seja, que era de boca, onde você colocava as coisas, né, na base da fala e não tinha nada, nenhum documento. Os filhos muitas vezes sofrem para poder tentar convencer, quando o pai é vivo, para a importância de situações como essa. Qual a importância, por exemplo, da participação de uma profissional como você ser levada para um ambiente de trabalho para poder convencer essa pessoa que já vem de uma cultura diferente, que era na base somente do acordo verbal? Isso. É muito interessante essa sua pergunta, porque é justamente essa outra questão que eu trabalho, a questão do planejamento sucessório. Sim. E é engraçado quando as pessoas mais jovens procuram muito mais, muitas vezes antes até de levar os pais, de levar o patriarca ou a matriarca da família,
Os jovens nos procuram, querem entender como funciona o planejamento, querem saber se seria possível fazer na empresa deles. E, posteriormente, nós somos buscados pelos pais, pelo patriarca ou pela matriarca, para que possamos conversar sobre o assunto. Eles recebem muito bem, as pessoas estão começando a se abrir um pouco para o assunto, o planejamento, o pensar o futuro da empresa. Sim. Então, agora é um momento de mudança nas características empresariais. Com essa juventude entrando, começa-se a pensar de outra forma, começa-se a planejar, começa-se a pensar no futuro, até pelo que já se aprendeu com o passado. E os contratos começam a ser mais valorizados, tanto os contratos de uma forma geral, quanto os contratos societários. Entendo. Maíra, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes aqui no programa para trazer temas como esse. Acho que nós temos esse papel de levar informação para as pessoas. É a nossa meta, a nossa obrigação. E a sua participação foi muito importante nesta sexta-feira. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para quando quiserem conversar mais um pouco. Não tenha dúvida disso. Maíra Souza, ela que é advogada em direito societário, explicando aqui exatamente todos os aspectos da importância do contrato social. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos ter a participação de Fernando Palmeira ao lado do Francisco Nogueira, ao vivo, direto da Equatorial, que tem promovido a ação na manhã desta sexta-feira. Voltamos já.